A noite caía pesada sobre a BR-116, conhecida pelos motoristas como a Rodovia da Morte. O asfalto estava molhado pela chuva persistente que se arrastava desde o final da tarde, e o brilho irregular dos faróis dos caminhões riscava a escuridão como lâminas afiadas. O barulho dos pneus cortando poças d'água misturava-se ao ronco dos motores, criando uma sinfonia angustiante para quem ousava cruzar aquela estrada. Era nesse cenário que Lucas Andrade, 32 anos, viajava sozinho em seu carro simples, um Gol branco já marcado pelo tempo. Na bagagem carregava mais do que roupas, levava arrependimentos, dívidas e a esperança frágil de um recomeço em Curitiba. Seus olhos cansados refletiam a luta de alguém que já havia tropeçado muitas vezes na vida, mas que insistia em tentar mais uma vez. O limpador de para-brisa trabalhava no ritmo acelerado, mas parecia não dar conta da cortina de água que descia do céu. Lucas respirou fundo, ajeitou o volante entre as mãos e murmurou para si mesmo: só mais algumas horas, só mais algumas horas. Do nada, um farol forte surgiu no retrovisor. Um caminhão enorme carregado surgiu como um monstro iluminado. O motorista, apressado, fazia sinais para que Lucas saísse da frente. A estrada estreita, com curvas traiçoeiras e acostamento quase inexistente, não oferecia espaço para erros. Lucas tentou manter a calma, mas um desnível no asfalto fez seu carro derrapar. O volante tremeu em suas mãos e, em segundos, o Gol perdeu o controle. O tempo pareceu desacelerar. O carro rodopiou, bateu contra a defensa metálica e capotou 2 vezes antes de parar de lado, esmagado e retorcido em meio ao matagal ao lado da pista. O barulho seco do impacto ecoou como um trovão abafado, seguido de silêncio. Seus olhos se abriram devagar, turvos pela dor. O gosto metálico do sangue escorria pela boca. O peito arfava com dificuldade. Ele tentou mover as pernas, mas um peso enorme as mantinha presas entre as ferragens. A cabeça latejava e o som distante da chuva parecia um lamento. Naquele momento de escuridão e desespero, uma pergunta ecoava em sua mente: é assim que tudo termina? Mas antes de revelar o que viria, preciso fazer um convite. Se você gosta de histórias que tocam fundo, que trazem emoção e reflexão, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim você não perde nenhum detalhe dessa jornada que está apenas começando. Voltando a Lucas. Entre o barulho da chuva e o frio que começava a se infiltrar em seu corpo, ele sentiu algo diferente. O ar ficou mais leve, como se uma presença invisível tivesse tomado o ambiente. O medo da morte se misturava com uma estranha sensação de calma. Ainda sem entender, piscou os olhos tentando distinguir se aquilo era fruto da dor ou de algo maior. O tempo parecia suspenso. O ronco dos caminhões ao longe já não importava, nem mesmo o frio cortante da madrugada. Havia algo além da dor, algo que não conseguia explicar, mas que logo iria mudar sua vida para sempre. Na beira da BR-116, um homem estava preso entre ferro retorcido e lembranças de erros passados. Mas o que ele não sabia era que, naquele instante, não estava sozinho. Algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que ultrapassava o limite entre vida e morte, realidade e fé. E enquanto o sangue escorria devagar pela lateral do rosto de Lucas, ele sentiu que aquela não seria apenas a noite de seu acidente. Seria também a noite em que sua vida seria virada do avesso, marcada por um encontro que mudaria para sempre o rumo de sua história. O silêncio do mato ao redor parecia esperar pelo próximo capítulo. E no fundo da alma, mesmo sem entender, Lucas sentiu que não estava mais entregue apenas ao acaso daquela estrada perigosa. Ele ainda não podia ver com clareza, mas uma presença caminhava entre os escombros. Lucas sentia o peito preso, como se uma mão invisível o esmagasse por dentro. O ar lhe faltava, e cada respiração era um desafio contra a dor que se espalhava pelo corpo. Seus olhos semicerrados mal conseguiam distinguir o que havia à sua frente, apenas vultos distorcidos pela chuva e pelo sangue que escorria de sua testa.
A sensação era de que estava à beira de apagar de vez, mas em meio ao breu e ao barulho insistente da tempestade, algo começou a mudar. Uma claridade suave, diferente da dos faróis dos veículos que passavam ao longe, começou a tomar forma ao seu lado. Não era um clarão agressivo, mas uma luz morna, quase serena, que parecia aquecer o ambiente gelado. Lucas piscou várias vezes, tentando afastar a ideia de que estava delirando. Murmurou com voz fraca e trêmula: "Isso não pode estar acontecendo. Deve ser coisa da minha cabeça." Foi então que, entre os escombros retorcidos do carro, uma figura se aproximou. Um homem de semblante sereno, olhar profundo e presença imponente, mas ao mesmo tempo acolhedora. O rosto irradiava paz, e sua simples proximidade parecia aliviar parte da dor que consumia o corpo de Lucas. A voz dele soou firme e suave, como se atravessasse o barulho da chuva sem esforço. "Lucas, não tema. Você ainda não chegou ao fim." O coração do rapaz disparou. Tentou mover os braços, mas estavam presos. Seus olhos arregalados, confusos, buscaram entender. Quem é você?" perguntou, quase sem voz. O homem se inclinou levemente e seus olhos transmitiam uma certeza inabalável. "Sou aquele que nunca o abandonou. Vim lhe dizer que sua história não termina aqui." Um arrepio percorreu todo o corpo de Lucas. O medo de estar morrendo deu lugar a uma mistura de esperança e descrença. Sua mente racional gritava que era impossível, que era apenas fruto da dor e da perda de sangue. Mas seu coração batia diferente diante daquela presença. "Isso é um sonho. Só pode ser", murmurou, tentando se convencer. "Não, Lucas. É real. Você tem um propósito." "E ainda há muito a viver", respondeu a figura sem levantar a voz, mas com uma autoridade que não precisava de esforço para ser imposta. Por um instante, a dor em seu corpo pareceu diminuir. O calor que vinha daquela luz suave penetrava até o fundo da alma, como se cada palavra fosse um remédio para o desespero. Lágrimas brotaram dos olhos de Lucas. Ele não sabia se chorava de medo, de dor ou de alívio. "Por que comigo? Eu falhei tantas vezes. Afastei minha família, destruí minha vida. Por que ainda teria algo reservado para mim?" O homem tocou seu ombro e, mesmo preso entre as ferragens, Lucas sentiu o peso da culpa se tornar mais leve. "Porque eu o amo, e porque cada queda pode ser o início de uma nova caminhada. Você ainda terá chance de se levantar." O barulho distante de uma buzina ecoou na estrada, mas Lucas mal prestava atenção. Tudo o que importava era aquele instante inexplicável. A dor, o medo, o abandono. Tudo parecia se dissolver diante da presença que agora iluminava a escuridão. Ele fechou os olhos por um momento, tentando absorver o que vivia. Mas ao reabrir, a figura ainda estava lá, firme, olhando-o como se enxergasse não apenas seu corpo ferido, mas também as feridas que carregava por dentro. O coração de Lucas se encheu de um sentimento esquecido: esperança. Pela primeira vez em muito tempo, acreditou que talvez houvesse de fato uma chance de recomeço. Ainda atordoado, murmurou quase em sussurro: "Se for verdade, se tudo isso for real, eu quero viver. Eu quero mudar." A presença sorriu de forma serena, sem dizer mais nada. Apenas ficou ali, ao lado dele, como se guardasse seu desejo recém-nascido. Enquanto o frio da madrugada insistia em cortar sua pele e o peso dos ferros continuava a esmagá-lo, Lucas sabia, não estava mais sozinho. Algo maior havia se revelado, e aquela noite jamais seria esquecida. E no fundo de sua mente, uma certeza surgia: alguém viria. Algo ainda aconteceria. O vento frio da madrugada soprava pelas frestas do carro destruído, misturando o cheiro de combustível com o da terra molhada. Lucas respirava com dificuldade, a mente oscilando entre a dor intensa e a lembrança daquela presença luminosa que ainda parecia estar por perto. Seus olhos pesados piscavam lentamente, como se lutassem para não fechar de vez. De repente, o som distante de buzinas e freios secos rompeu o silêncio da estrada.
Um carro reduziu bruscamente a velocidade no acostamento, e logo atrás outro veículo também parou. Homens desceram apressados. Vozes nervosas ecoaram em meio à chuva. "Meu Deus, olha isso!" exclamou um deles, apontando para o Gol capotado. "Liga para o SAMU agora!" gritou outro, já sacando o celular com as mãos trêmulas. Enquanto alguns motoristas discutiam o que fazer, uma jovem desceu de seu carro prata. Vestia um jaleco amassado no banco de trás e trazia consigo um estojo simples de primeiros socorros. Era Camila Ribeiro, enfermeira voluntária que voltava de uma viagem para visitar a família em Ponta Grossa. Seus olhos se arregalaram ao ver Lucas preso entre as ferragens. Sem pensar duas vezes, ela correu até ele. A chuva molhava seus cabelos e o barro grudava em seus tênis, mas nada disso importava. "Ei, você consegue me ouvir?" perguntou, inclinando-se para perto do rosto ensanguentado de Lucas. Ele abriu os olhos com esforço, encarando-a por um instante. A imagem dela se misturava com a lembrança da figura luminosa que ainda parecia estar ao seu lado. "Eu não sei se estou sonhando", murmurou com voz fraca. Camila franziu a testa, segurando sua mão gelada. "Não é sonho. Eu estou aqui. Aguenta firme. O resgate já está vindo." Mas para Lucas, não era apenas ela. Jesus ainda estava ali, imóvel, transmitindo a mesma serenidade de antes. Ele não entendia por que Camila não percebia. Tentou mover os lábios e sussurrou: "Você não está vendo." "Ele está aqui comigo." Camila respirou fundo, pensando se era delírio causado pelo choque. Não respondeu, mas sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha, como se realmente houvesse algo diferente naquele lugar. "Eu só vejo você, mas sinto que não está sozinho", disse tentando confortá-lo. O barulho de sirenes começou a ecoar pela rodovia, cada vez mais próximo. Minutos depois, viaturas dos bombeiros e do SAMU estacionaram no acostamento, iluminando tudo com luzes vermelhas que piscavam sem parar. Os socorristas desceram correndo com macas, lanternas e ferramentas. Um dos bombeiros avaliou rapidamente a situação. "Ele está preso pelas pernas, vai precisar do desencarcerador. Preparem o equipamento." Lucas, meio consciente, percebeu a movimentação, mas sua atenção permanecia dividida. Enquanto os homens se aproximavam com ferramentas pesadas, ele manteve o olhar fixo na figura luminosa. "Eu não quero morrer", disse, a voz falhando. A resposta veio suave, embora apenas ele ouvisse. "Você não morrerá. Eu estarei com você em cada segundo." Camila, ajoelhada ao lado dele, tentou acalmá-lo. "Respira devagar, confia. Eles vão te tirar daí." O barulho metálico do desencarcerador rasgou o ar, misturado ao estalo das ferragens cedendo. Os bombeiros trabalhavam rápido, cortando partes do carro para liberar o corpo preso. Cada ruído fazia Lucas estremecer de dor, mas a cada suspiro, a serenidade daquela presença invisível o mantinha consciente. Um bombeiro encostou no ombro de Camila. "Senhora, afaste-se um pouco, pode ser perigoso." "Eu sou enfermeira, fico para monitorar os sinais vitais", respondeu firme, sem arredar o pé. Os minutos se arrastavam como horas, até que finalmente conseguiram abrir espaço suficiente para retirar Lucas. Ele foi cuidadosamente colocado na maca, seu corpo tremendo pela perda de sangue e pelo choque. Antes de ser levado para a ambulância, seus olhos ainda buscaram a figura luminosa. Ela permanecia ali, em silêncio, observando-o com olhar sereno. Lucas sentiu uma paz estranha em meio ao caos. Camila apertou sua mão pela última vez antes de subir na ambulância junto dele. "Vai ficar tudo bem, eu prometo." E dentro de si, Lucas sabia. Havia algo muito maior acontecendo naquela noite. Algo que apenas começava a se revelar. O balanço da ambulância fazia o corpo de Lucas estremecer de dor a cada curva. As sirenes cortavam a madrugada, mas para ele tudo soava distante, como se estivesse preso entre a realidade e um sonho. Seus olhos se abriam e fechavam em intervalos irregulares, e sempre que piscava, acreditava ver novamente aquele brilho sereno ao seu lado. Camila mantinha-se firme,
checando seus sinais vitais, ajustando o oxigênio e conversando em voz calma para impedir que ele se entregasse ao torpor. Força, Lucas, estamos quase chegando. Você vai resistir, disse, segurando seu braço com firmeza. Ele tentou responder, mas apenas um gemido escapou de sua garganta. O cansaço parecia vencer. No entanto, dentro dele, a lembrança da presença luminosa era como uma faísca de resistência. Pouco tempo depois, a ambulância entrou no pátio iluminado do Hospital Cajuru, em Curitiba. Equipes médicas já aguardavam. Portas se abriram às pressas e a maca foi levada para dentro. O cheiro forte de desinfetante misturava-se ao ar frio do corredor, e as vozes apressadas dos médicos ecoavam ordens técnicas. Politraumatizado, perda de sangue significativa, risco de hemorragia interna, anunciou um dos paramédicos. Levem direto para o centro cirúrgico, respondeu a médica plantonista. Camila observava de longe, sentindo o coração apertar. Não era parente nem amiga próxima de Lucas, mas algo a fazia sentir-se responsável. Havia uma ligação que ela mesma não conseguia explicar. Enquanto isso, Lucas, já sedado, flutuava em meio a sonhos confusos. As imagens do acidente se misturavam com recordações de infância, correndo descalço pelas ruas de terra de sua cidade natal, sentindo o cheiro de pão assando na cozinha de sua mãe, ouvindo o riso inocente da filha pequena que não via há tanto tempo, e entre essas lembranças surgia novamente a figura de Jesus. Estava sentado ao lado dele, em um banco simples, como se fosse alguém comum, mas carregando uma autoridade impossível de ignorar. Você vai passar por dores, Lucas, mas cada dor será também uma oportunidade. Confie, disse com olhar compassivo. Ele quis responder, mas a voz não saía. Apenas sentiu a mão de Jesus sobre seu ombro, transmitindo uma calma que anestesiava até os pensamentos mais turbulentos. Enquanto isso, do lado de fora, a mãe de Lucas, Dona Teresa, chegava ao hospital após ser avisada por parentes. Seus cabelos grisalhos estavam molhados pela chuva e suas mãos trêmulas seguravam um terço gasto de tanto uso. Ele vai sobreviver? Perguntou com a voz embargada. A médica respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Estamos fazendo o possível. A cirurgia é delicada e os próximos dias serão decisivos. Prepare-se para uma recuperação longa. Dona Teresa apertou ainda mais o terço entre os dedos, lágrimas caindo sem controle. Ele é meu menino. Eu rezo por ele todos os dias. Não deixem que vá embora assim. Horas se arrastaram. A cirurgia prosseguia, e cada minuto parecia uma eternidade. Camila permaneceu no corredor apoiada em uma cadeira, sem conseguir ir embora. Sentia que sua presença ali era necessária, mesmo sem entender por quê. Quando finalmente o relógio marcava quase 6 da manhã, a porta do centro cirúrgico se abriu. O médico responsável saiu, exausto. Conseguimos estabilizar, mas ele está em estado grave. Agora é acompanhar na UTI. O alívio misturado ao medo tomou conta de todos. Dona Teresa levou a mão ao peito, agradecendo em silêncio. Camila fechou os olhos por um instante, como se compartilhasse daquele sentimento. Lucas foi levado para a unidade de terapia intensiva, cercado por aparelhos e tubos. Ainda desacordado, seu corpo parecia frágil demais, como se qualquer vento pudesse levá-lo embora. Mas em sua mente, ele não estava só. A presença que havia sentido no acidente continuava ali, silenciosa, guardando cada batida frágil de seu coração. A noite que quase o levou terminava, mas uma nova batalha apenas começava. E essa seria travada não apenas contra as dores do corpo, mas também contra os fantasmas que carregava dentro de si. O sol já havia nascido quando Lucas abriu os olhos pela primeira vez na UTI. A claridade filtrada pela janela fazia seus olhos arderem, e o zumbido constante dos aparelhos monitorando sua vida era a trilha sonora daquele despertar. Tentou mover-se, mas a dor atravessou-lhe o corpo como uma lâmina. Um gemido baixo escapou de seus lábios. Imediatamente, uma enfermeira se aproximou. Calma, Sr. Lucas, não tente se mexer.
Você passou por uma cirurgia complicada, precisa descansar. Ele piscou devagar, tentando organizar os pensamentos. As imagens do acidente voltaram em fragmentos. A chuva, o caminhão, o carro rodopiando e, acima de tudo, aquela presença luminosa. Mas agora, preso a tubos e sondas, parecia difícil acreditar no que havia visto. Horas depois, Camila entrou discretamente no quarto. Estava cansada, mas seus olhos transmitiam alívio por vê-lo acordado. Aproximou-se com um sorriso suave. Você conseguiu. Está vivo. Lucas olhou para ela, ainda confuso. Eu pensei que não ia resistir. Senti que estava indo embora. Camila segurou sua mão, fria e fraca. Mas você ficou. Lutou até o fim. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som da porta se abrindo novamente. Dona Teresa entrou, com o terço pendurado entre os dedos. Seus olhos marejados se encheram de lágrimas ao ver o filho desperto. Graças a Deus, murmurou correndo até a cama. Meu filho, eu sabia que você ia voltar para mim. Lucas se emocionou. A visão da mãe trouxe-lhe uma mistura de alegria e vergonha. Há quanto tempo não a procurava de verdade? Há quanto tempo não se permitia sentir o calor daquela presença materna? Mãe, me desculpa, sussurrou, a voz falhando. Ela acariciou seus cabelos suados, como se ele ainda fosse uma criança. Agora não é hora de desculpas, só de agradecer por você estar aqui. Mas a luta estava longe de terminar. Cada movimento era doloroso, e os médicos deixaram claro. A recuperação seria lenta, cheia de obstáculos. Havia risco de sequelas permanentes. Lucas ouviu em silêncio, mas por dentro uma voz gritava. Eu não posso ficar preso a uma cama, não agora. Naquela noite, sozinho no quarto, o som dos aparelhos parecia mais alto do que nunca. O corpo doía, e o medo do futuro corroía sua mente. Foi então que, no meio da penumbra, ele voltou a sentir a mesma serenidade que conhecera entre as ferragens. Jesus estava ali novamente, sentado ao lado da cama, olhando-o com compaixão. A dor assusta, mas ela não define quem você é, disse com voz calma. Use cada momento para descobrir sua força. Lucas virou o rosto com esforço, lágrimas deslizando pelo canto dos olhos. Eu não sei se consigo. E se eu nunca mais andar direito? E se eu perder tudo de vez? Jesus se inclinou um pouco, sem alterar o tom de voz. Você não perdeu o que importa. A vida ainda está com você, e a vida sempre pode ser reconstruída. Essas palavras penetraram fundo, embora o medo ainda latejasse. Lucas fechou os olhos tentando guardar aquela mensagem. Quando os abriu, a presença já não estava mais ali. Restava apenas o bip constante das máquinas e o cheiro de álcool hospitalar. No dia seguinte, começaram os primeiros exercícios de fisioterapia. Cada movimento parecia impossível. O fisioterapeuta, firme mas paciente, insistia. Vamos devagar, mas vamos. É o primeiro passo para você recuperar sua independência. Lucas gemia, suava frio, mas lembrava-se das palavras que ouvira na noite anterior. A vida pode ser reconstruída. Talvez fosse esse o início de tudo. E ao lado dele, Camila e Dona Teresa se revezavam, oferecendo apoio. Ele percebia nos olhos das duas uma fé silenciosa, como se acreditassem mais nele do que ele próprio. Lucas ainda não sabia como seria o amanhã, mas tinha certeza de uma coisa. A batalha pela vida estava apenas começando. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e dor. A cada manhã, Lucas era acordado cedo para os exercícios de fisioterapia. O corpo, ainda frágil, parecia se rebelar contra cada tentativa de movimento, e o simples ato de sentar-se ereto na cama era uma batalha. O fisioterapeuta, um homem experiente chamado Renato, não lhe dava trégua. Eu sei que dói, mas precisamos avançar. Se você desistir agora, vai carregar as sequelas pelo resto da vida. Vamos mais uma vez, dizia com firmeza. Lucas cerrava os dentes, o suor escorrendo pela testa, enquanto tentava mover as pernas que pareciam de chumbo. Eu não vou conseguir.
murmurava, quase desistindo. Renato o encarava com paciência. Vai sim. Só precisa acreditar um pouco mais em si mesmo. Essas palavras ecoavam dentro dele. Mas a verdade era dura. Cada sessão era uma tortura. O corpo gritava, e a mente insistia em lembrá-lo do quanto havia perdido. Ainda assim, no fundo, algo o empurrava para frente, como se aquela voz calma que ouvira no hospital ainda estivesse presente, mesmo em silêncio. Além da dor física, havia os desafios do sistema. No hospital, Lucas enfrentava atrasos constantes para agendar exames e sessões, filas intermináveis, burocracia e a impaciência de outros pacientes tornavam cada dia ainda mais desgastante. Certa manhã, após esperar mais de 3 horas para uma consulta, perdeu a paciência. Isso aqui é um descaso. Eu não sou invisível. Reclamou com a voz embargada de frustração. Camila, que estava ao seu lado, colocou a mão em seu ombro. Eu sei que é difícil. O sistema é falho, mas se você desistir, perde a chance de melhorar. Segura firme, por favor. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Sabia que ela tinha razão. Foi também nesse período que começou a conhecer outros pacientes na sala de fisioterapia. Havia João, um caminhoneiro que perdera parte da perna em um acidente semelhante, mas que ainda encontrava forças para sorrir e contar piadas. E havia Dona Marta, uma senhora idosa que, apesar de suas limitações, sempre dizia: enquanto a gente respira, a vida chama. Essas pessoas se tornaram pequenas fontes de inspiração para Lucas. Entre conversas, risos tímidos e histórias de dor, ele passou a entender que não estava sozinho. Numa tarde chuvosa, após uma sessão exaustiva, Lucas repousava exausto em sua cama quando a sensação já conhecida o envolveu. O quarto parecia mais leve, e lá estava Jesus novamente, sentado ao lado dele, observando-o em silêncio. Você está aprendendo, disse com um leve sorriso. Aprendendo a quê? A sofrer? Retrucou Lucas com lágrimas nos olhos. A ser paciente. A dor é apenas parte do caminho, mas sua fé, ainda pequena, é o que o mantém de pé. Lucas apertou os olhos, como se quisesse afastar a fraqueza. Eu não sei se tenho fé suficiente. Tudo em mim grita para desistir. Jesus respondeu com serenidade. A fé não é a ausência do cansaço, mas a decisão de continuar apesar dele. As palavras ficaram gravadas em sua mente. Quando abriu os olhos novamente, estava sozinho no quarto, mas carregava consigo uma chama renovada. No dia seguinte, ao chegar à fisioterapia, Renato percebeu a diferença. Hoje você está mais firme. O que aconteceu? Lucas apenas sorriu, evitando a explicação. Digamos que tive uma conversa que me deu forças. Entre tropeços e avanços, a rotina foi se transformando. O corpo respondia lentamente e cada pequeno progresso era comemorado. Ainda era difícil, ainda havia dias em que o desespero parecia mais forte, mas algo dentro dele mudara. Lucas começava, pouco a pouco, a reaprender a viver. E, sem perceber, cada passo que dava o aproximava de algo maior, de um futuro que ele ainda não ousava imaginar. As semanas avançavam, e o corpo de Lucas mostrava sinais de melhora. Ele já conseguia se apoiar brevemente nas barras paralelas da fisioterapia, ainda trêmulo, mas firme o bastante para despertar olhares de incentivo. Apesar disso, dentro dele a batalha era bem mais árdua. Não eram apenas músculos e ossos que precisavam ser restaurados, era a alma, ferida por anos de escolhas erradas. Numa manhã cinzenta, enquanto aguardava a fisioterapia, Lucas observava os pacientes à sua volta. Muitos sorriam, mesmo em situações muito piores que a dele. Essa comparação o corroía. O rosto de sua filha, Sofia, surgia constantemente em seus pensamentos. O sorriso dela, tão inocente, contrastava com a ausência que ele havia imposto. Lembrou-se dos dias em que prometeu visitá-la e não apareceu, das vezes em que escolheu a bebida e as dívidas em vez de ser pai. Quando voltou ao quarto, encontrou Dona Teresa sentada com o terço entre os dedos. Ela levantou os olhos e sorriu.
Você está progredindo. Deus está agindo em você, meu filho. Lucas respirou fundo, encarando-a com um peso no peito. Mãe, eu não sei se mereço tudo isso. Você sempre acreditou em mim, mas eu só dei desgosto. Ela balançou a cabeça firme. Ninguém é perfeito. Todos erramos. Mas enquanto houver vida, há chance de mudança. As palavras eram doces, mas não apagavam o nó em sua garganta. Eu abandonei a Sofia, mãe. Ela cresceu sem mim. Como eu posso olhar para ela agora? Dona Teresa segurou sua mão, apertando-a com ternura. O perdão existe, Lucas. Mas precisa começar dentro de você. Naquela noite, deitado em silêncio, Lucas sentiu novamente a presença que já lhe era familiar. Jesus apareceu, não com palavras imediatas, mas com um olhar que penetrava fundo. Lucas não aguentou. Eu errei demais. Afastei minha filha, machuquei minha família. Eu não mereço uma segunda chance. Jesus com serenidade respondeu: o passado não pode ser apagado, mas pode ser redimido. O peso que você carrega não precisa mais dominar sua caminhada. As lágrimas escorreram sem que ele conseguisse contê-las. Mas, e se ela nunca me perdoar? E se for tarde demais? Jesus apenas respondeu: o amor sempre encontra caminho, mesmo quando parece impossível, mas você precisa dar o primeiro passo. A presença desapareceu suavemente, deixando para trás um silêncio cheio de significado. No dia seguinte, Lucas abriu-se com Camila, enquanto faziam uma pausa na sala de espera. Eu não sei se tenho coragem de procurar minha filha. Talvez seja melhor deixá-la viver sem lembrar quem eu fui. Camila o encarou com seriedade. Lucas, não existe dor maior para uma criança do que sentir que o pai desistiu dela. Talvez você se surpreenda com a resposta dela. As palavras dela o atingiram fundo. Ele ficou em silêncio, observando a janela embaçada pela chuva. Dentro dele, a culpa e o medo travavam uma luta intensa. À noite, conversou novamente com a mãe. E se a Sofia me rejeitar, mãe? Perguntou com voz embargada. Dona Teresa acariciou seu rosto. Você nunca vai saber se não tentar. O perdão pode demorar, mas é no esforço de buscá-lo que você mostra quem realmente é. Lucas adormeceu mais tarde, o coração pesado, mas com uma semente de decisão brotando. O peso da culpa ainda o esmagava, mas já não era mais apenas paralisia. Era um empurrão para fazer algo que vinha adiando há anos. Ele sabia que não poderia seguir em frente sem enfrentar seu passado. E, no fundo, pressentia que esse confronto estava cada vez mais próximo. O coração de Lucas batia acelerado no banco traseiro do carro que o levava até Ponta Grossa. A estrada lhe trazia lembranças dolorosas, e cada quilômetro percorrido parecia um teste de coragem. Camila havia insistido em acompanhá-lo, temendo que ele desistisse no meio do caminho. Dona Teresa, embora preocupada, apoiara a decisão. Era hora de enfrentar o passado. Quando chegaram ao bairro simples onde Mariana morava com a filha, Lucas sentiu as mãos suarem. As casas modestas, com portões pintados em cores vivas, contrastavam com o peso que carregava no peito. Reconheceu a fachada bege da antiga casa que já fora seu lar, e um turbilhão de memórias o atingiu. O riso de Sofia quando ainda era bebê, o cheiro do café que Mariana fazia, as discussões cada vez mais frequentes, tudo se misturava em um nó sufocante. Ele desceu devagar, apoiando-se na bengala que ainda usava por causa das sessões de fisioterapia. Respirou fundo e caminhou até o portão. Camila o observava de longe, em silêncio. Mariana apareceu depois de alguns instantes. O rosto dela endureceu ao reconhecê-lo. — O que você está fazendo aqui, Lucas? Perguntou sem esconder a desconfiança. Ele baixou os olhos, sentindo o peso da rejeição que já esperava. — Eu precisava ver você. E a Sofia? Só quero conversar. Mariana cruzou os braços, defensiva. Depois de tudo? Depois de anos sem aparecer, sem assumir nada, agora você bate na minha porta achando que pode simplesmente entrar? As palavras dela cortaram como facas, mas ele não recuou. Eu sei que errei. Sei que falhei como marido e, principalmente, como pai. Não estou aqui para me justificar. Só quero tentar reparar o que ainda for possível.
Mariana respirou fundo, lutando contra a raiva e a dor. A Sofia não precisa de promessas vazias, Lucas. Eu a criei sem você, dei amor e segurança. Não vou deixar que volte só para machucá-la de novo. O silêncio foi interrompido por uma voz infantil. Mamãe, quem está aí? Sofia surgiu à porta. Tinha 9 anos, cabelos escuros presos em tranças e um olhar curioso. Quando viu Lucas, não o reconheceu de imediato. Mariana tentou despistá-la. Volta para dentro, filha, não é nada. Mas Lucas, com a voz embargada, chamou baixinho. Sofia, sou eu, seu pai. A menina arregalou os olhos, confusa. Olhou para a mãe, depois para ele. Meu pai? Mariana suspirou, nervosa. Vai, Sofia, entra. A gente conversa depois. Mas Sofia deu mais alguns passos em direção a Lucas. Você é mesmo meu pai? Por que nunca veio me ver? A pergunta atingiu Lucas como um golpe. Lágrimas escorreram sem controle. Porque eu errei, filha, porque fui fraco. Mas eu pensei em você todos os dias. E agora eu só quero estar presente se você permitir. Sofia permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então, tímida, deu um passo à frente. Você vai embora de novo? Lucas balançou a cabeça, chorando. Não. Não desta vez. Mariana interveio, ainda desconfiada. Não vou impedir que vocês conversem, mas quero deixar claro. Não vou tolerar mais decepções. Se você aparecer e sumir outra vez, não terá outra chance. Lucas assentiu, aceitando a condição. Eu entendo, e não vou desperdiçar essa oportunidade. Sofia se aproximou mais, hesitante, e tocou a mão dele. Era um gesto pequeno, mas para Lucas foi como se o mundo inteiro tivesse se reerguido sob seus pés. Naquele instante, ele não viu apenas a filha diante de si. Sentiu silenciosamente a presença de Jesus, como se observasse de longe, sem dizer palavra. Um olhar que transmitia apenas expectativa. O recomeço dependia de suas escolhas. Lucas saiu dali com o coração em pedaços, mas também com uma chama de esperança. O reencontro não foi fácil nem completo, mas havia sido o primeiro passo, e passos, ele aprendera, eram a base de toda a caminhada. Os dias seguintes ao reencontro com Sofia foram de inquietação para Lucas. O pequeno gesto da filha, ao segurar sua mão, acendeu nele uma centelha de esperança. Mas a desconfiança no olhar de Mariana e o peso de suas próprias falhas o lembravam de que a estrada da reconciliação seria longa. De volta a Curitiba, enquanto seguia com as sessões de fisioterapia, Lucas percebeu que não bastava recuperar o corpo. Precisava enfrentar o passado que insistia em bater a porta. As dívidas antigas voltaram a se manifestar em ligações e recados nada amigáveis. Um credor mais agressivo chegou a esperá-lo na saída do hospital. Você acha que vai se esconder atrás de muletas e piedade? Disse o homem com tom ameaçador. A dívida continua. Quero meu dinheiro, ou vou te cobrar de outro jeito. O coração de Lucas disparou. Por um instante, o velho instinto de fugir e se esconder quase o dominou. Mas dessa vez, não correu. Eu não tenho como pagar agora. Mas vou dar um jeito. Só peço tempo. O homem riu incrédulo. Tempo? Você já gastou todo o tempo que tinha. Antes que a situação piorasse, Camila apareceu, percebendo a tensão. O que está acontecendo aqui? Perguntou, firme. O credor lançou-lhe um olhar de desprezo e se afastou, não sem antes lançar uma última ameaça. Isso não acabou. Naquela noite, Lucas estava perturbado. Sentia-se acuado, dividido entre o desejo de recomeçar e o peso das escolhas antigas que não lhe davam trégua. Deitou-se na cama, os olhos fixos no teto, e falou em voz baixa. Eu não aguento mais. Se eu não conseguir resolver nada, vou perder de novo o pouco que conquistei. Foi então que a presença conhecida se fez sentir. Jesus estava ali, observando-o com calma. Lucas, em lágrimas, desabafou. Eles querem me destruir, e a raiva me consome. Eu sinto vontade de revidar, de acabar com tudo de uma vez. Jesus respondeu com serenidade. A raiva é um fogo que queima primeiro quem a carrega.
Você precisa decidir se vai alimentar o ódio ou a paz. Lucas balançou a cabeça, nervoso. E se eu for fraco demais para isso? Ninguém é forte sozinho, disse Jesus. O perdão, Lucas, não é esquecer o que aconteceu, mas escolher não ser mais escravo daquilo que te feriu. Essas palavras ecoaram em sua mente por horas. No fundo, ele sabia que o desafio não estava apenas em perdoar os outros, mas também em perdoar a si mesmo. No fim de semana seguinte, decidiu visitar Sofia novamente. Mariana recebeu-o na porta, hesitante. Veio cumprir sua promessa? Perguntou, ainda desconfiada. Vim, eu sei que você não acredita em mim ainda, mas vou provar com atitudes, respondeu com firmeza. Sofia apareceu logo atrás da mãe, sorrindo de leve. Você voltou, disse, quase em surpresa. Lucas ajoelhou-se, apesar da dor nas pernas, para ficar à altura dela. Eu prometi que não ia embora de novo. Quero estar aqui, mesmo que leve tempo para você acreditar. Mariana observava a cena, dividida entre o ceticismo e a esperança. Não disse nada, mas deixou que a filha passasse o resto da tarde com ele. Naquele encontro simples, Lucas percebeu que o perdão era um processo, não um gesto único. Precisaria mostrar paciência, resiliência e verdade. E, acima de tudo, precisava aprender a se perdoar para não cair outra vez nos mesmos erros. O caminho ainda era incerto, e os fantasmas do passado continuavam à espreita. Mas dentro dele algo mudara. Agora havia uma escolha clara entre repetir os mesmos erros ou construir algo novo. E essa escolha, sabia, definiria o rumo de tudo o que ainda estava por vir. A rotina de hospital começava a ficar para trás. Embora ainda dependesse de fisioterapia, Lucas já conseguia andar pequenas distâncias sem muletas, e essa conquista lhe dava um sentimento de vitória que há muito não experimentava. Mas havia uma questão urgente. Precisava de trabalho. Não apenas para pagar suas dívidas, mas para recuperar a dignidade. Durante uma visita ao bairro onde cresceu, encontrou seu Arlindo, dono de uma oficina mecânica conhecida por todos da região. O cheiro de graxa e óleo impregnava o ar, e os sons metálicos das ferramentas batiam como uma música familiar. Lucas parou na porta, respirou fundo e criou coragem. Boa tarde, seu Arlindo. Lembra de mim? O homem de cabelos brancos levantou a cabeça, ajustando os óculos. Lucas, o filho da Teresa? Um sorriso incrédulo surgiu em seus lábios. Faz tempo que não te vejo. O que anda fazendo da vida? Lucas hesitou, sem saber como responder. Andei perdido, seu Arlindo. Mas estou tentando recomeçar. Preciso de trabalho, mesmo que seja o mais simples. O velho mecânico o observou com atenção, avaliando a sinceridade em suas palavras. Aqui não tem glamour, só graxa e muito esforço. Acha que dá conta? Eu preciso dar conta, respondeu com firmeza. Na semana seguinte, começou como ajudante na oficina. Os primeiros dias foram pesados. A dor ainda presente no corpo tornava cada esforço dobrado, e os colegas olhavam com desconfiança. Um deles, chamado Rogério, chegou a comentar em voz alta. Esse aí não vai aguentar nenhuma semana. Lucas ouviu, mas não rebateu. Apenas continuou, limpando ferramentas, trocando óleo, aprendendo devagar. À noite, voltava para casa exausto, mas carregando uma satisfação que não sentia havia anos. Certa vez, enquanto ajustava um pneu, cortou a mão em um pedaço de ferro. O sangue escorreu e a dor o fez soltar um palavrão. Camila, que passava pela oficina para visitá-lo, correu até ele. Você precisa ser mais cuidadoso, disse, limpando o ferimento com gaze. Eu tô aprendendo, calma. Antes eu só sabia me perder. Agora, pelo menos, tô aprendendo a consertar alguma coisa. Respondeu, tentando brincar com a situação. Ela sorriu, mesmo preocupada. Você não tem ideia de como já é um progresso enorme. Mas nem todos estavam dispostos a acreditar na mudança. Um antigo conhecido apareceu na porta da oficina, rindo com sarcasmo. Lucas, o grande malandro, agora limpando o chão de oficina. Que fim de carreira, hein? Lucas sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Prefiro estar aqui ganhando pouco mais de cabeça erguida do que voltar à vida que eu tinha.
O homem riu e se afastou debochado, mas dentro de Lucas, em vez de vergonha, havia uma chama de determinação. Naquela noite em casa, enquanto o corpo reclamava do esforço, ele sentiu de novo a presença silenciosa que tanto o confortava. Jesus não disse nada. Apenas permaneceu ali, como quem aprova a decisão de alguém que escolheu a dignidade ao invés do atalho. Dias depois, Mariana o observava brincar com Sofia em frente à casa. Ele, ainda desajeitado, tentava ensinar a filha a soltar pipa. Sofia ria cada vez que o vento derrubava o brinquedo antes de subir. Mariana se aproximou devagar, os braços cruzados. Vejo que está tentando mesmo. Lucas virou-se suado, mas com o rosto iluminado pelo sorriso da filha. Estou. Não prometo perfeição, mas prometo não desistir. Ela suspirou, como quem luta contra a desconfiança. Vamos ver se dessa vez você cumpre. Para ele, aquilo já era uma vitória. Não precisava de aceitação imediata, apenas da chance de mostrar que a mudança era real. O futuro ainda estava em construção, e os desafios não haviam desaparecido. Mas pela primeira vez em muito tempo, Lucas caminhava em um caminho diferente, não mais de fuga, mas de reconstrução. A rotina na oficina já não era tão estranha para Lucas. Aos poucos ganhava a confiança de seu Arlindo, e até Rogério, antes desconfiado, começava a tratá-lo com respeito. A vida parecia estar enfim se alinhando. Mesmo com dificuldades financeiras, ele se sentia inteiro. As visitas a Sofia tornaram-se frequentes, e Mariana, embora sempre cautelosa, não barrava mais sua presença. Mas a calmaria às vezes esconde armadilhas. Numa segunda-feira chuvosa, Lucas saía da oficina quando foi surpreendido por um carro preto estacionado próximo ao portão. Um vidro se abaixou, revelando o rosto familiar de Dimas, antigo parceiro de negócios escusos. E aí, Lucas? Pensei que tivesse sumido do mapa, disse com um meio sorriso. Eu sumi. Era o que eu precisava, respondeu, seco. Dimas olhou ao redor, avaliando o cenário simples da oficina. Então é isso agora? Mecânico? Recebendo salário mínimo e voltando para casa com cheiro de graxa? Lucas cruzou os braços. Melhor do que correr da polícia ou viver devendo para a agiota. Dimas riu, mas não com deboche. Havia algo de sedutor na voz dele. Eu entendo, mas sei que você ainda tem aquela esperteza. Tô com um esquema limpo. Nada de risco. Um serviço só. Grana rápida mais do que você ganha aqui no mês. Lucas olhou para o chão, sentindo o velho conflito acender dentro do peito. Ele sabia exatamente o que Dimas queria dizer com limpo. Não tô nessa mais, Dimas. Tô tentando fazer direito agora. Fazer direito? E as contas, Lucas? As dívidas antigas? A pensão da sua filha? Você acha que a boa vontade vai pagar tudo isso? A chuva apertava. Lucas sentia o peso da realidade em cada palavra. Os boletos se acumulavam. A oficina não pagava nem metade do que ele precisava. E o medo de voltar a ser um fardo para a mãe começava a crescer. Só pensa. Se quiser, me liga. O número está aqui, disse Dimas, entregando um cartão antes de partir. Naquela noite, o conflito o consumiu. Camila percebeu seu silêncio durante uma conversa por mensagem. Tá tudo bem? Perguntou. Só cansado, mentiu ele. Mas por dentro, o turbilhão era real. O desejo de estabilidade, o medo de perder o que estava construindo, a ilusão de que um pequeno desvio poderia ser consertado depois. Ele ficou olhando o cartão por horas, até que, no dia seguinte, faltou ao trabalho. Seu Arlindo estranhou. Camila ligou, preocupada. Lucas não atendeu. No final daquela tarde, estava em um galpão afastado, junto com Dimas e outros 2 homens. O esquema envolvia transportar eletrônicos importados sem nota fiscal. Nada violento, nenhum risco físico, apenas uma ajudinha para uma entrega. É só dirigir até o ponto B, dinheiro na hora, garantiu Dimas. Lucas aceitou. Fez o transporte. E recebeu em mãos o valor que levaria meses para juntar honestamente. Quando chegou em casa, Dona Teresa o esperava na sala. Ele tentou esconder o cansaço e o nervosismo, mas ela percebeu.
Onde você estava? Seu Arlindo ligou preocupado. Precisei resolver umas coisas, respondeu, desviando o olhar. Você voltou para aquela vida? Perguntou com a voz embargada. Lucas não respondeu. Foi para o quarto, jogou o dinheiro na cama e se sentou ao lado, o rosto entre as mãos. A vergonha era um veneno. Na madrugada, o silêncio o acordou. E lá estava novamente a presença de Jesus. Mas desta vez, ele não disse nada. Apenas olhava. Lucas sentiu vergonha, como se cada centavo em sua gaveta queimasse em brasa. Eu só queria dar certo. Só isso, sussurrou. Mas a ausência de palavras foi o que mais o atingiu. Como se Jesus esperasse que ele entendesse, por si, o erro que havia cometido. O dinheiro estava ali, mas a paz, essa havia desaparecido. Lucas acordou com o gosto amargo da culpa preso na garganta. A luz da manhã atravessava a cortina, mas nada iluminava o que sentia por dentro. O dinheiro da noite anterior ainda estava sobre a cômoda, intocado, como um lembrete sujo do quanto havia traído a própria promessa. Sentiu o coração apertado. Não era apenas a queda. Era a certeza de que havia se afastado, mais uma vez, de tudo o que estava tentando reconstruir. Saiu de casa em silêncio, sem tomar café. Caminhou até a oficina, mas parou a alguns metros do portão. Lá dentro, seu Arlindo conversava com Rogério. Ao vê-lo, o velho mecânico se calou por um instante e depois acenou com a cabeça. Lucas entrou devagar, como quem invade um lugar sagrado após tê-lo profanado. Me desculpa por ontem. Fiz besteira. Seu Arlindo cruzou os braços, os olhos duros. Você não precisa me dizer o que fez. Eu já fui jovem. Sei o que é errar. Mas só permanece no erro quem escolhe não voltar atrás. Lucas assentiu envergonhado. Eu queria tentar de novo. De verdade. Então comece limpando a consciência, porque se quiser trabalhar aqui, vai ter que olhar no espelho e gostar do que vê. Sem discutir, Lucas deixou as ferramentas no lugar e saiu. Foi direto para a casa de Mariana. Queria ver a filha, mas sentia que precisava antes enfrentar outra verdade. Mariana atendeu a porta com expressão fechada. Não esperava te ver hoje. Eu preciso falar com você, disse ele com os olhos marejados. Eu errei. De novo. Peguei um bico sujo. Fiz o que prometi que não faria. Ela recuou indignada. Lucas, você não entende que cada vez que falha me faz sentir uma idiota por acreditar? Eu sei. Eu senti isso também. Me odiei por dentro. Não consegui dormir. Não consegui sorrir para minha filha. Mariana segurou as lágrimas com dificuldade. Então o que você quer? Que eu finja que nada aconteceu? Não. Eu só quero começar do zero. Mesmo que tenha que recomeçar 1000 vezes. Ela não respondeu. Apenas fechou a porta. Lucas passou o dia andando pela cidade. Os pés doíam, o corpo reclamava, mas ele precisava se esvaziar. Foi parar em uma pequena igreja, simples, com bancos gastos e paredes sem adornos. Entrou, sentou-se e chorou em silêncio. Eu falhei de novo, murmurou baixinho. Eu sou um fracasso. E então, como se o ambiente inteiro se acalmasse, sentiu a presença familiar. Jesus estava ali. Não havia condenação no olhar dele. Apenas silêncio e misericórdia. Eu achei que você tivesse desistido de mim, disse Lucas com voz embargada. Jesus, calmo como sempre, respondeu. Eu nunca desisto, mas não posso escolher por você. Cada queda é uma chance de levantar mais forte. E se eu cair de novo? Então eu estarei aqui de novo. Mas você vai escolher se levanta. As palavras simples pesaram com força. Lucas chorou como criança, não por tristeza, mas por sentir-se ainda digno de recomeçar. Saiu da igreja com o coração mais leve. Pegou o dinheiro em casa e doou tudo a uma instituição de caridade próxima. Precisava tirar aquilo da vida, cortar o elo com a queda. Voltou para a oficina no dia seguinte. Seu Arlindo o recebeu com um olhar surpreso. O que está fazendo aqui? O que eu devia ter feito desde o começo, continuar tentando. O velho não respondeu, apenas entregou-lhe uma chave de fenda.
Mais tarde recebeu uma mensagem curta de Mariana. Seja constante. A Sofia merece isso. Lucas sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava voltando a ser inteiro. Os meses que se seguiram foram de entrega total. Lucas, agora mais consciente das próprias fraquezas, escolheu viver de forma simples, mas íntegra. As manhãs começavam cedo na oficina e os dias eram preenchidos por trabalho, esforço físico e, sobretudo, constância. Seu Arlindo passou a confiar nele de verdade. Dava pequenas responsabilidades, orientava, corrigia com paciência. Consertar um motor é como consertar a vida, disse uma vez limpando as mãos engraxadas. Precisa de tempo, cuidado e humildade para admitir onde foi que errou. Lucas guardou aquilo como ensinamento. À noite, assistia a cultos online, lia livros de espiritualidade e frequentava um grupo de apoio no bairro voltado para pessoas que buscavam recomeçar. Lá conheceu histórias tão difíceis quanto a sua, e pela primeira vez se viu ajudando, e não sendo ajudado. Camila, sempre por perto, tornou-se mais que uma amiga. Em uma das reuniões do grupo, compartilhou sua própria dor. Havia perdido um irmão para as drogas e desde então dedicava sua vida a apoiar quem queria mudar. Eu nunca consegui salvar meu irmão, disse com lágrimas nos olhos. Mas talvez possa ajudar alguém a não seguir o mesmo caminho. Lucas sentiu um nó na garganta. Aproximou-se e segurou sua mão. Você já salvou alguém. E esse alguém sou eu. O vínculo entre eles crescia com o tempo. Era algo calmo, sem pressa, construído sobre verdade e respeito. Lucas não prometia nada além do presente. Sofia, por sua vez, mostrava sinais de afeto com mais naturalidade. Nas visitas fazia perguntas, contava histórias da escola, ria de piadas bobas que ele inventava. Mariana observava de longe, protegendo a filha, mas com o coração menos rígido. Num domingo ensolarado, Lucas levou Sofia para andar de bicicleta em uma praça do bairro. Quando ela caiu e ralou o joelho, correu para os braços dele. Ai, pai, dói, disse chorando. Ele a pegou no colo, apertando contra o peito. Eu tô aqui, filha. Vai passar. Naquele instante, percebeu o quanto o tempo, mesmo machucado, podia curar. Não apagava o que houve, mas fazia florescer o que ainda podia ser. Certo dia, em uma roda de conversa do grupo, Lucas foi convidado a contar sua história. Eu achava que tinha sido esquecido por Deus, começou, com a voz trêmula. Mas ele me encontrou entre as ferragens de um carro destruído. Não me salvou só do acidente. Me salvou de mim mesmo. O silêncio tomou conta da sala. Pessoas se emocionaram. Uma senhora se levantou e disse: Sua história me deu forças para tentar de novo com meu filho. Obrigada. Na volta para casa, Lucas olhou para o céu, sentindo-se leve. Aquele olhar que tantas vezes vira no escuro agora, o acompanhava na luz do dia. No trabalho, seu Arlindo lhe ofereceu mais uma chance. Tô ficando velho. Preciso de alguém para assumir parte da oficina. Você quer aprender de verdade? Lucas ficou sem palavras. Apertou a mão do velho com firmeza. Quero, sim. Quero honrar cada oportunidade que a vida me deu. A reconstrução definitiva não foi marcada por um milagre, mas por 1000 pequenas escolhas diárias. Cada não para a tentação, cada sim para o esforço, cada gesto sincero com a filha. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Lucas ajoelhou-se. Obrigado por não desistir de mim, nem quando eu mesmo desisti. E mesmo sem ver, sentiu a presença de Jesus mais uma vez. Não houve palavras, apenas um calor no peito que dizia: agora você está pronto para continuar. Mas ele sabia, continuar não era o fim. Era o começo de algo maior. O tempo seguiu seu curso e a história de Lucas começou a se espalhar discretamente pelo bairro. Não por ele, que mantinha a humildade, mas pelas pessoas ao redor, que viam com os próprios olhos a transformação de alguém que havia tocado o fundo do poço e escolhido subir, passo por passo, com honestidade. Um dia, durante um evento comunitário promovido pela igreja local, o pastor pediu que Lucas desse um breve depoimento. Ele hesitou, mas incentivado por Camila e Dona Teresa,
subiu ao pequeno palco improvisado, com um microfone tremendo nas mãos. Eu não sou exemplo de perfeição, começou com a voz baixa, mas sei bem o que é se sentir perdido, quebrado por dentro. As pessoas ouviram em silêncio, tocadas pela simplicidade das palavras. Ele contou sobre o acidente, sobre as escolhas erradas, o reencontro com a filha e os desafios enfrentados para reconstruir a própria dignidade. Deus me alcançou quando eu achava que ninguém mais se importava, e desde então, Ele tem me mostrado, dia após dia, que o amor é o maior motor de transformação. Ao final foi aplaudido de pé. Não como um herói, mas como alguém que provou que recomeçar é possível. A partir daquele momento, Lucas passou a ser convidado para dar pequenas palestras em escolas, igrejas e eventos sociais. Sempre falava com o coração aberto, sem esconder as falhas do passado. Sua vulnerabilidade era o que mais tocava os ouvintes. Certo dia, após uma conversa com jovens em um centro comunitário, um garoto de boné abaixado se aproximou, olhos marejados. Eu ia me meter numa besteira hoje, mas suas palavras me fizeram pensar. Obrigado. Lucas segurou o ombro do menino, emocionado. Se você conseguir parar agora, já está muito mais forte do que eu fui na sua idade. A notícia de sua atuação começou a circular. Seu Arlindo, orgulhoso, espalhava para os clientes. Esse rapaz aí é exemplo de virada, um dos melhores que já vi passar por essa oficina. A relação com Mariana também começou a ganhar outro contorno. Ela via com os próprios olhos o pai presente, paciente, interessado. Sofia, agora mais confiante, pedia para ligar para o pai nos dias em que não o via. Pai, posso te mostrar meu desenho da escola? Perguntava com empolgação. Claro que pode, minha artista, respondia Lucas, cheio de ternura. Uma tarde, Mariana o chamou para conversar. Você me surpreendeu, Lucas. Eu tinha certeza de que você ia desistir de novo. Ele abaixou os olhos. Eu também tive medo. Mas agora eu sei que não posso mais viver fugindo. Ela respirou fundo, pensativa. A Sofia te ama. E acho que aos poucos eu estou aprendendo a confiar em você de novo. Essas palavras foram como um prêmio silencioso. Lucas não pediu mais do que isso. Sabia que o amor verdadeiro se reconquista com ações, não com pressa. Numa noite especial, ao fechar a oficina, recebeu um bilhete de seu Arlindo deixado sobre a bancada. A chave da oficina está no armário. A responsabilidade também, se você quiser, é sua. Com orgulho. Arlindo. Lucas segurou o papel com as mãos tremendo. Chorou ali mesmo, sozinho. Não por tristeza, mas por perceber onde havia chegado. Ao sair, olhou para o céu, e ali, mesmo sem ver, soube. Jesus continuava ao seu lado. A presença já não precisava ser física. Estava dentro dele. O reconhecimento não estava nas palmas, nas oportunidades ou nos elogios. Estava no fato de ter se tornado um homem que sua filha podia admirar, uma mãe podia confiar e um bairro inteiro podia respeitar. E no fundo, Lucas sabia. O maior reconhecimento era o que vinha de cima. Era fim de tarde quando Lucas se sentou no banco da praça onde, meses antes, mal conseguia subir o degrau sozinho. Agora, observava Sofia correndo entre as árvores, rindo alto enquanto Mariana conversava com Camila sob a sombra de uma mangueira. O céu alaranjado refletia a paz que havia se instalado dentro dele. Não a ausência de problemas, mas a presença de propósito. Respirou fundo, sentindo o vento tocar seu rosto. Pensou em tudo que viveu desde aquela noite na BR-116. O som do capotamento ainda ecoava em sua mente, mas agora não como um fim, e sim como o marco de um recomeço. Lembrou da primeira vez que viu Jesus entre os escombros, do medo, da dor, da dúvida, de como, mesmo desacreditado da própria vida, foi acolhido por uma presença que o amou sem exigir perfeição. Lembrou das quedas seguintes, dos deslizes, dos julgamentos. Mas, acima de tudo, lembrou de como, a cada vez que caiu, escolheu levantar. Dona Teresa chegou à praça com uma sacola de pão de queijo e suco. Sentou-se ao lado do filho, sorrindo orgulhosa. Quem diria, hein? Até chave da oficina você tem agora.
Lucas riu baixo, emocionado. Às vezes ainda acho que estou sonhando. Ela o encarou com carinho. Não é sonho, meu filho. É colheita. Você regou com lágrimas, agora colhe com dignidade. Sofia correu até ele ofegante e se jogou em seu colo. Pai, vamos amanhã de novo? Quero te mostrar meu desenho novo. Claro que vamos. Amanhã, depois e depois de depois. Mariana observava de longe, e mesmo sem dizer nada, seus olhos diziam muito. Havia confiança. Camila se aproximou, sentando ao lado dele. Lembra quando você disse que era um fracasso? Lembro. Pois bem, fracassados não constroem tudo isso. Lucas abaixou a cabeça, enxugando discretamente uma lágrima. Eu só fiz uma coisa certa. Eu escolhi voltar. E essa escolha salvou tudo o que ainda podia ser salvo. Enquanto o sol se escondia atrás dos prédios, Lucas fechou os olhos por um instante. Lá dentro, viu novamente a imagem de Jesus, mas desta vez ele não estava entre destroços ou sombras. Estava em pé, sorrindo, à distância, como quem observa uma obra concluída com paciência e amor. Jesus não disse nada, apenas assentiu com a cabeça. Era o suficiente. E assim como veio, a imagem se foi. Mas Lucas sabia. Ele nunca foi embora. Agora, tudo fazia sentido. A dor, o desespero, as derrotas. Cada passo o trouxe até aqui. Cada queda foi degrau. Cada escolha errada o ensinou o valor da escolha certa. E se hoje você chegou até aqui nessa história, talvez também tenha enfrentado batalhas parecidas. Talvez carregue culpas, dores ou ache que não há mais saída. Mas saiba, sempre existe um caminho de volta. Sempre há um novo começo, mesmo entre os escombros. Se essa história tocou seu coração, eu convido você a se inscrever no canal. Aqui compartilhamos histórias reais e transformadoras que mostram que o impossível é apenas o ponto de partida para quem decide continuar. E não vá embora ainda. Clique agora mesmo no vídeo sugerido na tela para assistir outra história que, assim como a de Lucas, vai renovar sua fé na vida, nas pessoas e em você mesmo. Porque no final todos nós temos dentro de nós a força de levantar. Basta acreditar e começar.